Olá, galera! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da frente de Química 4, com a aula 10, conteúdo de Termoquímica, iniciando o conteúdo de Termoquímica. Acompanhem aí no material de vocês. Bom, galera, então o que é Termoquímica? A Termoquímica, ela é uma área, que estuda as situações onde as reações químicas elas estão envolvendo absorção ou liberação de energia na forma de calor. A termoquímica, então, ela é um ramo da físico-química e ela vai estudar as reações químicas e os processos físicos, os fenômenos físicos que envolvem as trocas de calor. Então, que envolvem a troca de energia na forma de calor. Essa troca pode ser a liberação de calor ou a absorção de calor. Toda reação química, ela está absorvendo ou produzindo, gerando calor, ou seja, sempre há troca de energia. Quando eu tenho emissão ou absorção de luz, de calor, de eletricidade, são formas de manifestação dessa energia e ela pode até provocar as mudanças de estado físico, passagem de um estado físico para o outro. Então, se a gente está falando de calor, a gente tem que falar de calor da reação. O que é calor da reação? Calor da reação é a quantidade de calor que está envolvido em uma reação química. Então, a gente vai ter esse calor apresentado para a gente, como um valor. E esse valor, ele tem que estar sempre demonstrado com um sinal, Se não aparece o sinal é porque é positivo. E com uma unidade que indique para mim, que isso aqui está se tratando de calor de reação. E quais são essas unidades? O Sistema Internacional de Unidades, ele indica o uso da unidade Joule, Então, a gente vai ver muito Joule ou quilojoule também, que é a energia, que está envolvida na realização do trabalho, certo? O conceito de Joule é o trabalho realizado pela força de 1 Newton, que aplicado em um corpo promove o deslocamento na direção da força pela distância de 1 metro. Outra unidade que pode se apresentar para a gente é a caloria ou a quilocaloria. E a caloria, ela é o quê? A caloria, ela é a quantidade de calor que ela é necessária para elevar em 1 grau, de 14,5 para 15,5, a temperatura de 1 grama de água, certo? Esses são os conceitos dessas unidades que aparecem para a gente, Então, aqui, por exemplo, ele está mostrando em quilocalorias. Está nos dando a unidade quilocaloria. Na termoquímica, nós vamos estudar 2 tipos de reações. As reações exotérmicas e as reações endotérmicas. Começando então com as reações exotérmicas. O que é uma reação exotérmica? Reação exotérmica é aquela reação que produz, ou que libera calor, produz ou libera energia na forma de calor. Em uma reação exotérmica, o calor ele vai estar fluindo do sistema para o meio, ou seja, para o ambiente. Então, ele sai da reação, ele vai da reação para o meio externo. Então, eu tenho liberação de calor, O prefixo do nome aqui já fala, exo, para fora. Um exemplo muito comum que a gente tem de reação exotérmica e muito importante são as reações de combustão, reações de queima. Toda reação de combustão, de queima, libera calor, libera energia na forma de luz e de calor, ou seja, é uma reação
exotérmica e fica bem evidenciado para a gente, né, a liberação dessa energia na forma de calor. E por que é importante estudar isso? Por que é importante estudar essas reações? Porque esse calor que é liberado nas reações químicas, né, ele pode ser aproveitado, né, em uma reação de combustão, por exemplo, eu posso aproveitar esse calor que é liberado para cozinhar alimentos, para gerar aquecimento, para gerar outros tipos de energia, né, como energia elétrica, como energia mecânica. Se a gente estiver falando da queima de um combustível como a gasolina ou o álcool, por exemplo, eu posso fazer o carro funcionar, né? Eu tenho a queima do carvão ou de outro combustível que pode estar gerando eletricidade para a indústria, certo? Então, essas reações, elas produzem uma energia na forma de calor que nós podemos utilizar. Fora que essas reações também, elas são evidenciadas nos processos físicos. Por exemplo, a condensação, né? Se você reparar, que deixando uma garrafa gelada, né? Uma garrafa com água gelada em cima de uma mesa por um tempo, vão se formar várias gotas de água, né, do lado de fora dessa garrafa. O que está acontecendo? Está acontecendo o processo de condensação, né, que é a passagem do quê? É a passagem do estado de vapor, né, para o estado líquido, no caso ali, das moléculas de água. As moléculas de água que estão presentes no ar, ao entrar em contato com a superfície da garrafa, que está numa temperatura bem menor, as moléculas de água que estão presentes no ar perdem calor e acabam indo para o estado líquido, passando para o estado líquido. E assim formam-se aquelas gotinhas, né, na superfície da garrafa. A solidificação é um processo físico exotérmico, né? A passagem do estado líquido para o estado sólido. Por exemplo, para a água líquida ficar no estado sólido, o que precisa acontecer? A água precisa perder calor, né? Precisa liberar energia na forma de calor, para então chegar no estado sólido, se solidificar. Existem várias reações, né, com essa característica, várias reações exotérmicas. E a gente também tem as reações endotérmicas. O que é a reação endotérmica? É a reação contrária, é a reação que vai estar acontecendo com a absorção de calor, a absorção de energia na forma de calor. Então, aqui na reação endotérmica, né, o calor ele vai fluir do meio para o sistema. Então, o calor ele sai do meio, né, sai do ambiente e ele entra, ele passa para o sistema, para a sua reação química. Aqui também o prefixo do nome, ele já fala para você o que está acontecendo, né? Endo, para dentro. Térmico, a gente está falando do calor, então, calor para dentro. Um exemplo de reação endotérmica que a gente pode citar, muito importante e comum, é a fotossíntese, né? Que é uma reação entre o gás carbônico do ar e a água para a produção de moléculas orgânicas, né? Que as plantas fazem para produzir a glicose e acabam produzindo também o gás oxigênio. Mas para que essa reação química ocorra, é necessária a luz solar, né, a energia solar. A fotossíntese, então, é uma reação química que acontece com a absorção de energia na forma de calor. Um fenômeno físico que a gente pode citar é a evaporação, né? A passagem do estado líquido para o estado de vapor. E a gente pode ver isso tanto na água evaporando
quando a gente coloca ela para ferver, né? Ou seja, quando a gente fornece, tá fornecendo calor, então a gente promove a ebulição, ou simplesmente o simples processo de evaporação natural que acontece, que é, por exemplo, colocar uma roupa para secar no varal, tá? Esse processo vai estar acontecendo com a absorção de energia na forma de calor para que aquelas moléculas de água passem do estado líquido para o estado de vapor, certo? Então, essas são as reações endotérmicas. Agora, a gente vai falar da entalpia. O que é entalpia? A entalpia, gente, é o conteúdo de energia de um sistema, tá? É o calor do sistema. Mas a termoquímica, ela não tem preocupação em calcular a entalpia de um sistema, porque não é interessante conhecer o conteúdo energético do sistema. O que interessa é conhecer o quê? É conhecer a variação desse conteúdo, ou seja, o que acontece com esse calor, com essa energia, com a energia desse sistema, quando esse sistema passa por uma transformação, quando esse sistema sofre uma transformação, certo? Então, a gente não calcula entalpia, a gente calcula a variação da entalpia, que é o ΔH, a variação da entalpia, que corresponde ao quê? A variação da entalpia, ela vai ser correspondente ao calor que foi perdido, né, liberado, ou que foi recebido, que foi absorvido, né, durante o processo reacional ou durante o processo físico, que esteja acontecendo sob pressão constante. Isso aqui é importante, tá? Tem que ser sob pressão constante. Por quê? Porque o que a gente está analisando são reações químicas de processos, fenômenos físicos, né? Processos físicos que estão acontecendo no ambiente, estão acontecendo em um ambiente aberto. Então, eles estão submetidos à pressão constante, que é a pressão atmosférica, que a gente vai considerar como 1 atm. Então, a entalpia, ela trata do conteúdo de energia de cada substância. E como é que é calculada essa variação da entalpia? A variação da entalpia, ela vai ser calculada da seguinte forma. A gente vai ter variação da entalpia igual entalpia final menos a entalpia inicial. Como a gente sabe que em uma reação química, o final são os produtos e o início da reação química são os reagentes, então a variação da entalpia, a gente pode falar que ela é calculada como a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E essa variação de entalpia, esse ΔH, ele é diferente nos processos exotérmicos e endotérmicos. É aqui que a gente vai conseguir diferenciar no papel, por exemplo, se um fenômeno, se um processo, se uma reação química é exotérmica ou endotérmica, olhando o ΔH. Essa é uma forma de saber se essa reação, esse processo é exo ou endotérmico. Como assim? Bom, a gente vai ver o ΔH primeiro nos processos exotérmicos. A gente viu que o que acontece, tá, na reação exotérmica é que na reação exotérmica, no processo exotérmico, eu tenho liberação de energia na forma de calor, certo? Então, o calor, ele sai. Então, eu tenho reagentes com uma determinada entalpia, né, com uma determinada quantidade de calor inicial, eles, durante a reação química, liberam uma determinada quantidade de calor para formar os produtos.
Então, esse produto aqui vai ter uma determinada quantidade de calor que é menor do que os reagentes, certo? Quando eu trago isso aqui para os cálculos, eu vou ter um valor menor menos um valor maior que esse aqui. Então, eu tenho um valor menor menos um valor maior. E isso vai me dar, tá, uma resposta com um sinal negativo, né? Então, eu vou ter um ΔH sempre negativo, menor que zero. Então, em processos exotérmicos, a variação da entalpia, ela é sempre, tá, acompanhada do sinal negativo. É sempre um valor menor que zero. Aqui tem uma representação de uma equação termoquímica, né, que é a equação da reação química mostrada com o ΔH. Então, a gente tem carbono grafite mais oxigênio gasoso formando CO2 gasoso, ΔH igual a menos 94 quilocalorias. Então, isso aqui é uma equação termoquímica, está dando ΔH. Olha o sinal negativo, está indicando para mim que essa reação é exotérmica. Lembrando o seguinte, galera, esse sinal negativo, ele indica o quê? Ele indica, saiu essa energia aqui, saiu essa quantidade de energia, tá? Não existe energia negativa, tá? Esse sinal indica que essa energia saiu, né? Ou seja, foi liberada durante esse processo reacional. Falando sobre a equação termoquímica, como é que essa reação termoquímica tem que ser apresentada para a gente? A equação termoquímica, ela tem que ser expressa da maneira mais completa possível. Ou seja, você tem que escrever ela com todos os dados, indicando tudo o que você puder indicar, que é o quê? A quantidade dos reagentes e produtos, tá? Então, indicando as quantidades, aqui a gente tem, quando não tem nada, é 1, né? Mas aqui, é meio mol. Só não vou colocar quando é 1, né, gente? Mas fora isso, eu tenho que colocar o estado físico de todos os participantes. Então, eu tenho que demonstrar, tá, em que estado físico se encontra aquela molécula, aquele íon, enfim, o que eu estou representando ali. Então, aqui, O2 gasoso, CO2 gasoso, H2O líquido, certo? Demonstrar os estados físicos dos participantes. O calor da reação, o ΔH. Se eu estou mostrando uma equação termoquímica, eu tenho que demonstrar o calor da reação. E pode ser na forma do ΔH ou pode ser de outra forma também, que é dentro da reação química. Mas a forma mais comum e mais utilizada é essa aqui, mostrando o valor do ΔH. A temperatura do sistema, tá? Você tem que mostrar a temperatura a que aquilo ali aconteceu. Em que temperatura que aconteceu essa reação química aqui, A primeira está mostrando aqui, 25 graus Celsius e 1 atm. Essa segunda não está mostrando. Quando não está sendo informada a temperatura do sistema, a gente considera que a temperatura é 25 graus Celsius. Se eles não colocarem, a gente tem que considerar que é 25 graus Celsius. Outro dado é a pressão. Olha aqui, ele falando, 25 graus Celsius e 1 atm, tá? Tá dando a pressão do sistema. Essa aqui ele não está falando. Mesma coisa, gente. Se ele não informa, você considera que a pressão é 1 atm. E outro dado importante é o estado alotrópico, certo? Se aquele elemento químico possui um estado alotrópico, ele tem que vir indicado. Então, aqui no caso, carbono grafite, certo? Então, carbono grafite, carbono diamante, fósforo vermelho, fósforo branco, esses elementos que possuem alotropia,
O estado alotrópico ele tem que vir indicado aqui, igual a gente indica o estado físico, beleza? Todos esses dados têm que conter na equação termoquímica para ela ficar o mais completa possível. Nos processos endotérmicos, nas reações endotérmicas, como que isso vai acontecer? Eu tinha reagentes com uma determinada quantidade de calor. Esses reagentes absorveram calor durante o processo, certo? E formaram produtos. Esses produtos, eles têm uma determinada quantidade de calor, de energia, que é a energia que os reagentes tinham e mais a energia que foi absorvida. Ou seja, eu tenho a energia dos produtos maior que a energia dos reagentes. E quando eu jogo isso para o cálculo, eu vou ter um número maior menos um número menor. Isso vai me dar um resultado sempre positivo, ou seja, sempre maior que zero, tá? Então, aqui eu vou ter sempre o cálculo do ΔH com valores positivos, valores maiores do que zero. Então, aqui, sinal do ΔH, nesse caso dessa reação aqui, ele está mostrando pra gente, mais 43 quilocalorias. Está mostrando que foi absorvido, né? Foram absorvidas 43 quilocalorias durante essa reação química. Outra forma que isso pode estar sendo demonstrado, tá, nas reações químicas, se eu não demonstro no ΔH, eu demonstro na reação. Como eu disse para vocês, nas reações químicas, nas termoquímicas, nós temos que demonstrar da forma mais completa possível, né? Eu posso mostrar o calor envolvido na reação ou mostrando o ΔH ao final da reação química, ou eu posso mostrar que essa energia foi absorvida, tá? Dentro da reação química. Então, olha aqui, a mesma reação química das três formas, ele está mostrando a mesma coisa. Então, N2 gasoso mais O2 gasoso formando 2NO gasoso, ΔH, mais 43 quilocalorias. Está falando para mim, essa reação aqui entre o gás nitrogênio e o gás oxigênio para formar o gás NO, ela absorve 43 quilocalorias de calor. Aí aqui ele está mostrando a mesma reação, só que ele está mostrando essa energia aqui, nos reagentes. Então, N2 mais O2 mais 43 quilocalorias, ou seja, nessas duas moléculas, quando absorvem 43 quilocalorias, formam duas moléculas de gás NO. Outra forma ainda que ele tem de expressar isso é N2 mais O2 formando 2NO menos 43 quilocalorias. Quer dizer, está mostrando para você que nos produtos, tá? Você tem menos 43 quilocalorias. Então, quando ele mostra esse menos 43 quilocalorias aqui no produto, é como se ele falasse para você assim, tá faltando 43 quilocalorias aqui. Ou seja, para que isso aqui seja formado, precisa absorver 43 quilocalorias. Precisa absorver tudo isso aqui de calor, certo? Para as isotérmicas também, mesmo jeito de representar. Então, eu posso representar com ΔH, coloco a reação, demonstro a reação química, mostro o ΔH menos 68,3. Neste caso aqui, a mesma reação, reagente formou produto mais calor, ou seja, reagiu, formou produto e um dos produtos é energia, é calor, certo? Então, foi liberado. Ou ainda, desta forma, reagentes perdendo, menos essa quantidade de calor, forma H2O, ok? Então, são formas diferentes, são três maneiras diferentes que você tem de expressar o ΔH, o calor da reação envolvido na reação. Lembrando que a mais comum é essa aqui, a mais comum, e a que mais
está sendo utilizada, ok? Mas a gente precisa saber que pode aparecer dessas outras formas. Analisando no gráfico, tá? Como é que fica o gráfico, né, de entalpia ou diagrama de energia, que a gente pode chamar também, para essas reações? Lembrando que a gente tem a exotérmica e a endotérmica, e esses gráficos vão ser diferentes. Como é que fica o gráfico ou diagrama de energia para a reação exotérmica? Gente, é bem simples de analisar pelo gráfico para você conseguir saber se essa reação é exotérmica ou endotérmica. Porque você tem um gráfico que mostra a entalpia, né? E o sentido da reação. Então, a gente tem sempre aqui o sentido da reação, início da reação, né? Até o final da reação. E aqui a entalpia. Então, tem aqui, ó, entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos. Nesse gráfico aqui, ó, eu posso ver que a entalpia dos reagentes está aqui em cima. Depois, ó, depois de um tempo, que é o caminho da reação, então quer dizer, a reação química foi acontecendo aqui, eu passo a ter essa entalpia aqui. O meu produto, ele tem essa entalpia aqui, que é menor que a entalpia dos reagentes, certo? Então, ó, entalpia dos produtos menor que a entalpia dos reagentes. Posso levar para cá e fazer a conta ou posso só observar. Ó, se o produto, o calor do produto é menor que o calor do reagente, é porque ele perdeu, né? Porque ele liberou energia na forma de calor durante esse tempo aqui, durante esse processo de reação. E a gente sabe que quem libera energia na forma de calor são as reações exotérmicas. Para a endotérmica, eu tenho aqui, ó, calor da reação, calor dos reagentes, sentido da reação, calor dos produtos. Então, eu percebo que a entalpia dos produtos aqui, nesse caso, é maior que a entalpia dos reagentes. Para isso estar acontecendo, eu sei que se nos produtos tem mais energia que nos reagentes, tem mais energia no final do que no início, é porque ele absorveu essa energia durante a reação química. Se absorveu energia, é porque é uma reação endotérmica. Bom, galera, nosso conteúdo fica por aqui. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade aqui falando dos fatores que influenciam, né, no valor do ΔH das reações químicas, ok? Até a próxima aula, então.